Olá pessoal, meus caros, como já foi informado a vocês, essa semana eu não vou conseguir dar aula para vocês na sexta-feira. Infelizmente não consegui trocar de aula com nenhum professor essa semana, nenhum pôde dar aula na sexta-feira para que eu desse adiantado para vocês a aula. Então, para que vocês não ficassem sem aula e sem conteúdo, eu achei melhor gravar esse conteúdo para vocês. Então, na próxima aula, a gente começa a primeira metade da aula tirando as dúvidas dessa aula de hoje. Bom, depois da aula passada, que a gente teve uma pequena discussão introdutória sobre os problemas que a gente vai enfrentar nesse curso e nessa disciplina, hoje a gente já pode entrar na pergunta fundamental: o que é justiça? Você consegue me responder o que é justiça? E veja, quando eu te faço essa pergunta, eu não pergunto no sentido tendencioso ou no sentido autoral ou com uma fonte específica, né? Eu pergunto para você o que é justiça. Quando você é questionado sobre esse elemento, qual significado você atribui à ideia de justiça? Se a gente for pensar nesse conteúdo, nesse conteúdo específico de justiça, provavelmente a gente vai ter variações de resposta. Por quê? A justiça, talvez, antes de ser considerada como um elemento a ser observado, ela vai ser considerada como um sentimento. E se sentimento naturalmente, nosso pensamento nos traduz justiça como uma gama muito idiosincrática sobre qual é a relação que eu tenho com o conceito de justiça. Bom, quando eu pergunto para você o que é justiça, e aos seus colegas de turma, a gente vai ter a naturalidade de pensar que talvez o que eu pense sobre o conceito de justiça não vai se coadunar com o que meu colega pensou sobre o conceito de justiça. Então talvez esse seja um primeiro elemento a gente começar a pensar e identificar a nossa problemática que a gente vai entrar. Porque se eu pedir para você um exemplo de justiça, aí sim que a gente vai ter problemas, né? Imagine você e seus colegas exemplificando com casos fenomenológicos, com estruturas reais, sobre um exemplo de justiça. Certamente uma gama de exemplos diversos vão ser apresentados, um pluralismo de ideias sobre o conceito de justiça vai ser apresentado, e mais, se a gente não trabalha nesse movimento hipotético, mas sim no movimento real, aí sim que é muito provável que a gente tenha discordâncias sobre o que é justiça, sobre esse exemplo de justiça que você está dando, né? Bem, porém, se eu mudo a pergunta, se eu pergunto para você o que é injustiça, ou me dê um exemplo de algo injusto, a probabilidade de haver um consenso maior é muito mais alta. A probabilidade da identificação da injustiça, a primeiro momento aqui, nos parece muito mais viável, muito mais fácil de compreender do que um exemplo de justiça. E se assim é, nossa resposta para o que é justiça fica ainda mais complicada. Se a nossa facilidade é encontrar a injustiça e a nossa dificuldade está em encontrar a justiça, a gente é levado a ser apresentado em um mundo quase que nihilista, né? Ou ainda algo mais próximo de uma tragédia, né, narrativa da história, sobre a nossa incapacidade de fazer justiça e capacidade de fazer injustiça. Bom, cair nisso seria, além de um relativismo, um perigo muito grande para a sua área, né? Se a gente trabalha dentro da filosofia do direito, e o direito, ainda que uma emulação, busca como telos a justiça, observar que a injustiça é a regra consensual de identificação e a justiça é algo a ser perseguido, mas não facilmente identificável, acaba destituindo o próprio conceito de direito. Tal dificuldade é que talvez nesse ponto, que aí sim a gente vai ter que emprestar de quem já pensou muito sobre isso na história para tentar entender essa problemática. A gente vai começar a discutir justiça justamente pela filosofia antiga, né? A gente vai começar a discutir justiça
pela ideia dos antigos gregos. Na filosofia grega, a filosofia clássica, né? Essa filosofia que vai nos trazer de imediato talvez um elemento muito importante ao qual a gente vai trabalhar muito sobre esse conceito de justiça. A gente vai trabalhar com um método tradicionalmente socrático, com um método grego, que a gente pode denominar de maiêutica. A maiêutica, que consiste numa multiplicação de perguntas, multiplicação de problemas sobre problemas levantados, que vai induzir o interlocutor que possa setorizar, deduzir a conceituação geral de um objeto, e o objeto aqui sendo a justiça, pode nos ajudar nessa contemplação. Por maiêutica, meus caros, a gente pode entender, na raiz de sua palavra, a ideia do parto. O parto, né? O parto de uma ideia. Quando a gente vai trazer a maiêutica, essa multiplicação de perguntas, né? Essa exaustiva formulação e problematização de conceitos, ainda que esses conceitos pareçam a princípio verdadeiros, mas sim pegar a resposta e multiplicar a sua problematização pela pergunta, ela tem essa ligação com a ideia do parto. É no sacrifício dessas perguntas que a gente pode parir, dar à luz, trazer à luz uma definição objetiva e uma ideia a ser perseguida. Isso significa que, para conceitos tão complexos quanto a justiça, não basta para a gente tentar chegar numa hipótese única, como eu falei para vocês no começo. Quando a gente, a primeiro momento, tenta se questionar o que é justiça, a dificuldade na resposta, a multiplicidade de respostas, não vão nos indicar nada. A gente não pode tentar tomar como regra essa multiplicidade como sendo o objetivo da questão. Não. Essa multiplicidade existe justamente pela facilidade que a gente vai ter de problematizar qualquer uma das ideias apresentadas. E essa problematização, essa multiplicação questionada, ela vai nos forçar, ela vai nos dar contrações racionais a ponto de chegar à luz dessa estrutura que a gente está buscando, né? E do outro lado também, a passividade da injustiça nos causa também uma reflexão de que, se tão fácil nos vem a resposta, significa que o questionamento dessa resposta, por mais óbvia que seja, pode trazer o seu rompimento, a sua disrupção do óbvio. E, mais uma vez, trazer à luz um objetivo final. Quando a gente fala sobre essa estrutura de persecução de múltiplas respostas da maiêutica, obviamente a gente está falando de dialética, né? Que no plano socrático, no plano platônico, a gente vai ter como uma arte, como um estado da arte, como a amostragem do elemento do presente, de um diálogo de desconstrução de argumentos. Ainda que, e eu repito, ainda que pareça viável o argumento, a desconstrução dele por meio dessa arte do diálogo, da arte da desconstrução argumentativa, ela vai trazer esse elemento da maiêutica para tentar trazer à luz uma ideia mais completa, né? Por quê? Quando a gente traz essa dialética, essa fundamentação problemática, o que a gente está trazendo é uma busca pela essência da coisa, do objeto que está na hipótese da discussão. A essencialidade é um dos elementos mais importantes para a filosofia antiga grega que a gente está estudando aqui. Então, quando eu pergunto para vocês o que é justiça, a maiêutica que a gente vai fazer aqui por meio da dialética vai ser a busca da essência da justiça. E o mais interessante, a essência da justiça e a essência da injustiça estão no mesmo lugar. E é então que a gente vai ter que observar que revelar a justiça como uma virtude e a injustiça como vício é o trabalho da mesma essência em polos que nos farão observar
a essencialidade de um conteúdo que a gente está perseguindo. É importante, talvez, para a gente entender que o método socrático ele introduzia a maiêutica, né, por essa dialética, ao lado da ideia de ironia. Por quê? Porque muitas vezes a ironia, e aqui a gente deve entender essa ironia como uma revelação de conteúdo, é justamente naquele elemento que nos parece muito óbvio, a desconstrução irônica desse objeto pode vir a trazer luzes. Então, nem sempre, meus caros, a discussão é a discussão pacífica. A discussão da dialética, ela pode sim trazer por meio da maiêutica a dor, assim como no parto. Por isso, a utilização de ironia, do sarcasmo, da problematização, da imperatividade, são elementos importantíssimos na dialética. Talvez nos pareça um pouco contraditório hoje, onde a gente busca, o discurso normal busca uma discussão respeitosa, e principalmente pelo mito civilizatório, né? A civilidade que repousa numa ideia de respeito ainda que não haja, né? Obviamente, o debate socrático, ainda por conta da ideia da própria ética, que é uma ideia que a gente vai estudar muito aqui, né, da ideia da virtude, certamente não pode partir para ofensas pessoais e ofensas físicas. Mas a ideia da impositividade, a ideia da desconstrução firme, a ideia da austeridade no discurso, ela faz parte, é parte essencial da ideia de dor do parto. Ou seja, a ideia de reflexão aguda, de reflexão profunda do interlocutor e daquele que fala. Uma obra que vai ser essencial para cada um de vocês no desafio do entendimento dessa maiêutica e do método dialético aplicado à tentativa de busca e persecução da justiça, como conceito, vai ser o livro denominado A República, de Platão. Esse livro disponível para vocês, já, ele tem uma essencialidade de literatura nesse curso. O trabalho que eu vou passar para vocês bimestral, ele vai ter uma essencialidade sobre a perspectiva desse livro. Sendo assim, Platão é nosso primeiro desafio. Platão, autor altamente reconhecido por todos vocês, né? Não há quem não tenha ouvido falar desse sujeito. Quando eu falo Platão, qual é a primeira coisa que talvez venha na sua cabeça? Talvez aquela ideia, a vulgata do amor platônico? Pode ser. O amor platônico, a gente pode sim considerar como um primeiro movimento de persecução desse autor. Talvez o seu conceito não esteja totalmente ligado a Platão, né, da forma pelo menos como a gente busca. Mas alguma coisa a gente pode salvar daí para que você relacione ele a esse conceito. A definição de amor platônico, pelo menos no conhecimento popular, seria aquele amor não correspondido. Mas ainda superior à não correspondência, seria aquele que, além de não ser correspondido, seria inalcançável. A incapacidade de encontro à relação carnal do sujeito apaixonado. Talvez essa não seja a definição perfeita do que Platão quer dizer com as suas ideias. Mas a gente pode sim extrair alguma coisa dali. A ideia de inalcançável aqui não pode ser sustentada. Não é a ideia de impossibilidade ou da eteridade que Platão vai perseguir. Mas sim, a gente pode pensar que esse sujeito que sofre agudamente pelo amor denominado platônico, ele não ama a pessoa. Ele ama a ideia da pessoa. Normalmente, esse sujeito doente pelo amor platônico, ele não se apaixona necessariamente pela pessoa ou por quem ela é, e sim pelas suas nuances, hipóteses e idealizações desse amor, não é? Muitas vezes, inclusive, quando o amor platônico se realiza, ele vem acompanhado de decepção, ele vem acompanhado de separação. Muito maior do que a imagem física do amor platônico é a ideia hipotética formada pelo apaixonado. Então, o que a gente deve se concentrar, se a gente for relacionar esse caso ao platonismo de fato, não é a impossibilidade ou a intangibilidade
do apaixonado pelo seu amor, mas a idealização feita por esse amor. A idealização é sim o conceito que a gente busca sobre essa sequência. E a idealização, ela está necessariamente ligada à possibilidade. A idealização platônica, ela não pode nunca estar ligada a uma intangibilidade, mas sim a uma possibilidade de se encontrar aquele objeto. Imaginem uma cadeira. Imaginem a cadeira que você está sentado nesse momento. Eu estou sentado em uma aqui e ela está rangendo. Ó. Vocês conseguem escutar? Isso me incomoda. Eu também percebo que o encosto dela, além de ranger, o encosto dela não está me fazendo tão bem. Eu queria um encosto mais alto. Eu também percebo que o apoio de braço dela é muito baixo. Eu queria um apoio um pouco mais alto. Eu percebo também que o assento dela é menos macio do que eu gostaria. Agora, eu vou idealizar a cadeira perfeita. A cadeira perfeita para mim, ela é extremamente confortável, triplamente acolchoada, com apoio de braço na altura correta, com apoio para a nuca, alta, que não range, que desliza suavemente, que é fácil ajustar sua altura. Eu acabei de pensar no que eu entendo idealizadamente, ou melhor, em hipótese, sobre a cadeira perfeita. E a partir desse projeto hipotético, eu crio a minha cadeira perfeita. Construo e a tenho. Sento nela. E de fato, essa cadeira me faz muito bem. E eu fico extremamente satisfeito com o resultado dessa cadeira. Por uma semana. Depois de uma semana eu começo a pensar, talvez essa cadeira melhorasse se... E eu faço uma nova listagem de hipóteses da cadeira perfeita. A cadeira que era perfeita, agora ela é o parâmetro para a próxima cadeira perfeita. A minha idealização criou um parâmetro. A partir do momento que ela se torna parâmetro, não há mais perfeição. Mas houve uma persecução da perfeição a partir da idealização de uma hipótese. Eu persigo constantemente a perfeição. Em Platão, onde estaria a perfeição? Talvez nos deuses, talvez no panteão. A perfeição tanto do vício quanto da virtude. Mas eu posso perseguir. Há a possibilidade de eu fazer a hipótese da perfeição e me levar a um caminho, desde que esse caminho me demonstre que o resultado final me apresenta os vícios e as virtudes desses elementos. Os vícios e as virtudes são a revelação do caminho perseguido para a virtude completa, para a perfeição. A partir desse conceito, eu posso dizer o seguinte para vocês. A justiça é uma virtude. A injustiça é um vício. Se a justiça deve ser lida como virtude, a justiça deve ser lida como conceito amplamente alcançável e que deve ser perseguido observando as vicissitudes das injustiças causadas no caminho da idealização da justiça. A justiça deve ser um conceito absoluto para Platão, um conceito que pode ser alcançado e que não deve ser observado em suas nuances, mas sim em sua completude virtuosa. Justiça como conceito absoluto. E Céfalo diz: jamais enganar alguém ou mentir, ainda que inadvertidamente. Nem ser devedor, quer de sacrifícios aos deuses, quer de dinheiro a uma pessoa, e depois falecer sem nada recear. Para isso a riqueza é de grande serventia. Existem várias outras vantagens, porém, mais do que tudo, ó Sócrates, é por causa desta finalidade que eu considero a riqueza utilíssima para o homem judicioso.
Sócrates responde: as tuas são palavras maravilhosas, ó Céfalo, mas essa virtude de justiça resume-se em proferir a verdade e em restituir o que se tomou de alguém. Ou podemos dizer que às vezes é correto, em outras vezes incorreto fazer tais coisas? Vê este exemplo. Se alguém em perfeito juízo entregasse armas a um amigo e depois, havendo-se tomado insano, as exigisse de volta, todos julgariam que o amigo não lhe deveria restituir. Nem mesmo concordariam em dizer toda a verdade a um homem enlouquecido. Céfalo traz uma ideia utilitária, relacionada ao dinheiro, relacionada à riqueza, sobre um caminho virtuoso para a justiça, ou seja, dar a quem o que lhe é devido. Esse brocardo nos parece um caminho para a justiça. Dar àquele o que lhe é devido nos parece um bom caminho para a estruturação da justiça. Mas Sócrates aparece questionando justamente o não dar a quem o que lhe é devido na hipótese da loucura. Sócrates desconstrói, por meio da dialética, a estrutura absoluta do entregar o que é devido. E o que Sócrates faz com isso? Sócrates observa que não há conceito absoluto na forma utilitária da restituição. Ou seja, Sócrates nos coloca que se a justiça é conceito virtuoso e se virtude é conceito absoluto, a restituição não é o conceito de justiça. A hipótese levantada por Platão, e aqui interpretada por Sócrates, é de que, se justiça é virtude, a justiça, como virtude, é conceito absoluto. Se a restituição do bem pode caber exceção, significa que não é na restituição que temos o conceito de justiça. Sócrates diz: certo, agora, a quem e o que dá a arte que chamamos de justiça? Polêmaco responde: de acordo com o que afirmamos anteriormente, ela dá benefícios aos amigos e prejuízos aos inimigos. Sócrates: logo, o que Simônides entender ser justiça é a ajuda aos amigos e o prejuízo aos inimigos? Polêmico: é o que me parece, Sócrates. E Sócrates responde: e quem tem mais possibilidades de ajudar os amigos que sofrem e prejudicar os inimigos no que concerne a doença e a saúde? Polêmico: o médico. Sócrates: e aos navegantes relativamente aos perigos numa viagem no mar? Polêmico: o piloto. E Sócrates: e quanto ao homem justo, em que circunstâncias e como ele pode ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? Polêmico: penso que seja na guerra, lutando contra uns e aliando-se aos outros. Sócrates: muito bem. Contudo, amigo, o médico é inútil para as pessoas sadias. Veja só que conceito pontual, intrigante, interessante nesse diálogo entre Sócrates e Polêmaco. Quando Sócrates usa a ideia do piloto navegante, do médico e do homem justo, né? O médico na saúde, o piloto na navegação e o homem justo na guerra, ele atribui os conceitos de uma possível justiça a qual se alia e se desalia, ou seja, um conceito de comunidade. Só que ao questionar essas três figuras, Sócrates coloca que o médico é inútil àquele que tem saúde. Ou seja, a atuação dessa estrutura é que só se dá a utilidade de uma afirmação de justiça como comunidade na exceção e nunca na regra. Então a gente sempre tem a atuação da justiça, dessa possível hipótese de justiça, da atuação dessa hipótese de justiça, da atuação da comunidade, da atuação da aliança na exceção e nunca na regra. Se a própria regra não se condiz a essa utilidade, ela não pode ser considerada absoluta. Muito pelo contrário, ela é minoritária. A atuação do médico é na saúde, a atuação do médico é na doença, a atuação do piloto é na navegação, a atuação do homem justo é na guerra. Só que nenhuma dessas hipóteses faz parte da regra e, portanto, não tem como ser absoluta. Se justiça é virtude,
Justiça, portanto, deve ser absoluta. Se o argumento da justiça não alcança a totalidade do argumento, ela é caminho e a justiça permanece sendo ideal. Então a busca é pela fundamentação da justiça sem estar presente os elementos da exceção. A regra, a totalidade, deve ser alcançada pela justiça. Não existe meia virtude. A virtude deveria ser absoluta. Se dessa mesma forma, não existe meia justiça. A justiça deve ser absoluta. Se a gente vai pela nossa Vulgata, por exemplo, e pensar a pena de morte pode ser justa no caso daquele criminoso espúrio, do maior crime do mundo. Se a gente pensar que a morte desse sujeito é injusta para alguém, significa que essa morte não é justa. Mas daí a gente estaria colocando isso num patamar absoluto. Exatamente. Porque para a estrutura grega não há relatividade no argumento da virtude. E justiça é virtude. E virtude é absoluta. Então, a justiça é totalitária quanto ao elemento do objeto. Como vocês podem perceber, essa teoria de aplicação virtuosa da justiça, ela depende muito da atuação do sujeito. É pela ação do sujeito que se dá a busca pelo ideal. Tanto que o ideal é produzido pelo sujeito. Então há uma necessidade real da idealização da justiça para que ela possa se tornar virtude. Para isso, em Platão, é importante que a gente defina muito bem alguns elementos do sujeito, do indivíduo ao qual idealiza, para que a gente possa entender o processo de idealização da virtude e, por conseguinte, conseguir encontrar a fórmula da justiça. Para isso, meus caros, vamos ter que entender o que são entidades no plano material, bem como o que é o terreno e onde se enquadra o conceito de alma do indivíduo sobre as entidades. Para isso, a gente vai ser obrigado a refletir sobre um texto extremamente clássico, sobre um dos textos mais importantes da República de Platão, e que vocês devem conhecer, mas eu me vejo na obrigação de passar para vocês ipsis literis, para que a gente possa refletir sobre. Esse texto vai dizer respeito sobre o mito da caverna. Sócrates diz: agora imagine a nossa natureza, o segundo grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Imagine, pois, homens que vivem em uma morada subterrânea, em forma de caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A luz lhes vem de um fogo que queima por trás deles. Ao longe, no alto, a luz lhes vem de um fogo que queima por trás deles, ao longe, no alto. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho que sobe. Imagine que esse caminho é cortado por um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exibidores de marionetes dispõem, entre eles e o público, acima do qual manobram as marionetes e apresentam um espetáculo. Glauco responde: entendo. Sócrates: então, ao longo desse pequeno muro, imagine homens que carregam todo tipo de objetos fabricados, ultrapassando a altura do muro, estátuas de homens, figuras de animais, de pedra, madeira ou qualquer outro material. Provavelmente, entre os carregadores que desfilam ao longo do muro. Alguns falam, outros se calam. E Glauco responde: estranha descrição e estranhos prisioneiros. Sócrates: então, eles são semelhantes a nós. Primeiro, você pensa que na situação deles, eles tenham visto algo mais do que as sombras de si mesmos e dos vizinhos que o fogo projeta na parede da caverna à sua frente? Glauco: como isso seria possível, se durante toda a vida estão condenados a ficar com a cabeça imóvel? E Sócrates: não acontece o mesmo com os objetos que desfilam? E Glauco: é claro. Sócrates então diz:
Então, se eles pudessem conversar, não acha que, nomeando as sombras que vêm, pensariam em nomear seres reais? Glauco responde, evidentemente. Sócrates diz, e se, além disso, houvesse um eco vindo da parede diante deles? Quando um dos que passam ao longo do pequeno muro falasse, não acha que eles tomariam essa voz pela sombra que desfila à sua frente? Glauco, sim, por Zeus. Sócrates, assim sendo, os homens que estão nessas condições não poderiam considerar nada como verdadeiro, a não ser a sombra dos objetos fabricados. E Glauco diz, não poderia ser de outra forma. Sócrates responde, veja, agora o que aconteceria se eles fossem liberados de suas correntes e curados de sua desrazão? Tudo não aconteceria naturalmente, como vou dizer? Se um desses homens fosse solto, forçado subitamente a levantar-se, a virar a cabeça, andar, a olhar para o lado da luz, todos esses movimentos o fariam sofrer. Ele ficaria ofuscado e não poderia distinguir os objetos dos quais via apenas as sombras anteriormente. Na sua opinião, o que eles poderiam responder se lhes dissessem que, antes, ele só via coisas sem consistência, que agora ele está mais perto da realidade, voltado para objetos mais reais e que está vendo melhor? O que ele responderia se lhe designassem cada um dos objetos que desfilam, obrigando-o com perguntas a dizer o que são? Não acha que ele ficaria embaraçado e que as sombras que ele via antes lhe pareceriam mais verdadeiras do que os objetos que mostram agora? E Glauco responde, certamente, elas lhe pareceriam mais verdadeiras. Sócrates, e se o forçassem a olhar para a própria luz, não acha que os olhos lhe doeriam? Que ele viraria as costas e voltaria para as coisas que pode olhar e que as consideraria verdadeiramente mais nítidas do que as coisas que lhe mostram? E Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, e se o tirarem de lá à força, se o fizerem subir o íngreme caminho montanhoso, se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol, ele não sofreria e se irritaria ao ser assim empurrado para fora? E, chegando à luz, com os olhos ofuscados pelo brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos, que nós afirmamos agora em serem verdadeiros. Glauco, ele não poderia vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. Sócrates, é preciso que ele se habitue para que ele possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e dos objetos refletidos na água, depois os próprios objetos. Em segundo lugar, durante a noite ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar o olhar para a luz dos astros e da lua mais facilmente que durante o dia, para o sol e para a luz do sol. Glauco, sem dúvida. Sócrates, finalmente ele poderá contemplar o sol, não o seu reflexo nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol, no lugar do sol, o sol tal como é. E Glauco, certamente. Sócrates, depois disso, poderá raciocinar a respeito do Sol, concluir que é ele que produz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível, e que é, de algum modo, a causa de tudo o que ele e seus companheiros viam na caverna. Glauco, é indubitável que ele chegará a essas conclusões. Sócrates, nesse momento, se ele lembrar de sua primeira morada, da ciência que ali possuía e de seus antigos companheiros, não acha que ficaria feliz com a mudança e teria pena deles? E Glauco, claro que sim. Quanto às honras e louvores que eles se atribuíam mutuamente outrora, quanto às recompensas concedidas àqueles que fossem dotados de uma visão mais aguda para discernir a passagem das sombras na parede e de uma memória mais fiel para se lembrar com exatidão daquelas que precedem certas outras ou que lhes sucedem, as que vêm juntas, e que, por isso mesmo, eram mais hábeis para conjecturar a que viria depois. Acha que nosso homem teria inveja dele? Que as honras e a confiança assim adquiridas entre os companheiros lhe dariam inveja? Ele não pensaria antes, como o herói de Homero,
que mais vale viver como escravo de um lavrador e suportar qualquer provação do que voltar à visão ilusória da caverna e viver como se lá vive? E Glauco responde: concordo com você. Ele aceitaria qualquer provação para não viver como se vive lá. Sócrates: reflita ainda nisto. Suponha que esse homem volte à caverna, retome o seu antigo lugar. Dessa vez não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados, ao vir diretamente do sol? Glauco: naturalmente. Sócrates: e se ele tivesse que emitir um novo juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados, enquanto sua visita ainda está confusa? Seus olhos ainda não se recompuseram, enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão. Ele não ficaria ridículo? Ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que, depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar seus laços, fazê-lo subir, você acreditaria que eles pudessem agarrá-lo e executá-lo? Não o matariam? Glauco responde: sem dúvida alguma, eles o matariam. Sócrates diz: e agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar exatamente essa alegoria ao que dissemos anteriormente. Devemos assimilar o mundo que aprendemos pela vista estada na prisão, à luz do fogo que ilumina a caverna à ação do sol, quando a subida e a contemplação do que há no alto. Considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível. E não te enganarás sobre a minha esperança, já que desejas conhecê-la. Deus sabe se há alguma possibilidade de que ela seja fundada sobre a verdade. Em todo caso, eis que me aparece tal como me aparece. Nos últimos limites do mundo inteligível aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem concluir que ela é a causa de tudo o que há de reto e de belo. No mundo visível, ela gera a luz, e o Senhor da luz. No mundo inteligível, ela própria é a soberana que dispensa a verdade e a inteligência. Acrescento que é preciso vê-la se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. E Glauco responde: tanto quanto sou capaz de compreender-te, concordo contigo. Meus caros, a leitura da alegoria da caverna de Platão, ela tem muito mais camadas do que simplesmente a questão da impossibilidade da visão do mundo como ele deve ser. A alegoria da caverna de Platão vai nos apresentar um conceito que são as entidades, modelos do mundo material. Isso quer dizer que a nossa observação sobre as coisas do mundo se dá pela limitação que o terreno nos dá sobre a perspectiva dessas coisas. As entidades são as imagens às quais nós aprendemos sobre a nossa capacidade de reflexão das coisas. Por quê? Porque a humanidade, ela tem em si algo que é terreno, um elemento físico, o seu corpo, e uma alma, que vai ser a possibilidade do conhecimento. O terreno, o corpo físico, é limitante. Ele só é perceptível a partir da experiência, a partir daquilo que a gente pode tocar e observar. A alma, o conhecimento, sempre pode ir além. Só que o problema é que a mistura da alma com o terreno vai causar percepções limitantes. Vai causar a criação de entidades. Vocês já assistiram Matrix? Já ouviram falar que Matrix se baseia muito nessa alegoria de Platão? Pois é aquela ideia de você ver para além da entidade do plano terreno, ver com a alma, ampliar seu conhecimento, né? A pílula vermelha e a pílula azul. Com isso, a gente tem uma função social para a alma. A função social para a alma é a idealização. A idealização é o caminho de busca da superação do terreno. Você percebe que na alegoria da caverna, Platão coloca isso.
sobre a perspectiva da idealização dentro e fora da caverna, mas como isso se modifica e não pode mais se voltar atrás. Depois que você supera a perspectiva da caverna, que existia sim uma idealização sobre as coisas, e você supera e cria novas modalidades terrenas para essas entidades, você não consegue mais voltar atrás. A partir disso, Platão concebe uma ideia um pouco aristocrática, um pouco elitista, sobre a função social da idealização da alma. Platão, ele acredita que os sujeitos devem ser divididos em 3 espécies de alma, para que esses sujeitos se dignifiquem em seus lugares, como aqueles que estão na caverna e aqueles que estão fora dela. Ele vai classificar isso em 3 perspectivas. A alma de bronze, que seria aquele que está ligado ao trabalho. Por quê? Porque para Platão, o trabalho, a atividade do trabalho e o foco no trabalho, o trabalhador em si, ele vai ter mais elementos de terreno que vão limitar demais a sua alma. Então, como sua produção ela é estável, contínua e ininterrupta, as entidades criadas por ele são mais limitadas pelo terreno. Por isso, a alma de idealização do trabalhador, a alma de idealização do trabalhador vai estar adstrita a uma limitação muito maior. E ele vai chamar isso de alma de bronze. Em segundo lugar, ele vai colocar a alma de prata, que vai ser transferida para o guerreiro, na guerra. Que esse sim, ele deve ter alguma idealização a mais nas suas estratégias e nas suas metodologias. Porém, ele não vai poder refletir sobre o mundo, e só sobre seu inimigo. Em terceiro lugar, a alma de ouro, que deverá ser exercida pelo governo, só que pelo governante filósofo, aquele que pode contemplar, aquele que tem o tempo e a disponibilidade para se jogar para fora do terreno, por meio da compreensão, por meio do conhecimento. Você percebe que o conceito de Platão está muito atribuído à atividade. Aquele que pode contemplar, ou seja, pensar, porque, pessoal, diferente do nosso mundo utilitário hoje, em que o trabalho é dignificante e o não fazer é o vagabundo, é o ocioso, no tempo antigo de Platão, aquele que poderia não fazer, ele tinha a perspectiva da contemplação e da atividade mental, ou seja, era o filósofo. Sendo esse sujeito a alma de ouro para Platão, justamente porque sua reflexão pode gerar a busca idealizante da justiça no governo. Enquanto o trabalhador que está ocupado nas suas atividades vai ter menos tempo para pensar. É um conceito extremamente elitista, mas também é um conceito que nos faz refletir sobre os nossos dias de hoje, em que a nossa ultra prática do trabalho, a nossa centralização do trabalho, não nos dá momentos de reflexão. É como se a gente estivesse preso na caverna mais do que nunca. Bom, meus caros, por hoje é só nessa gravação. Espero que assistam com cuidado, tenham todas as suas reflexões, anotem suas dúvidas que a gente vai discutir na aula que vem. Na aula que vem, a gente vai passar para a ideia de estética, de aesthesis e de revelação em Platão, para continuar essa nossa discussão. Espero ter sido claro, estou à disposição. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Um bom final de semana e uma boa semana e muito bons estudos para vocês. Até a próxima.